Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Olha para o lado, dá a paz do Senhor para o irmão. Fala, paz do Senhor, irmão. Pergunta se está tudo bem com ele. Fala, tudo bem com você? Você está feliz? Glória a Jesus. Pode ficar à vontade, gente. Pode se sentar. Quem estiver em pé, pode sentar. Deus abençoe a vida de cada um. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Se você trouxe, pode abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar nas televisões. Amém? Abra a palavra do Senhor no Salmo 1. Livro 1 de Salmo, Salmo 1. Oi? Isso. Vocês estão felizes ou não, gente? Glória a Jesus. Vamos ler o Salmo 1. A minha versão deve estar um pouco diferente da sua, mas vamos lá. Feliz é aquele, ou bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda de zombadores. Pelo contrário, ou antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos ou ímpios. Eles são como a palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos ou dos ímpios leva à destruição. Quantos conhecem esse salmo? Quantos já leram ele? Fala assim para mim. Todo mundo conhece. E sabe, existe uma chave nesse salmo, algo muito poderoso que a gente precisa guardar em nosso coração. Eu quero que você guarde em seu coração. E ele está lá no verso 2. A gente se atenta bastante sobre não se assentar na roda de escarnecedores, sobre não seguir o conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores. Mas o que eu quero chamar para você atenção aqui agora, eu não quero que você preste atenção no que você não deve fazer, mas sim naquilo que você deve fazer. Aqui está descrito que o contrário de não se ajuntar na roda dos escarnecedores e dessas coisas todas, o contrário é ter prazer na lei do Senhor. E sabe, o prazer, hoje em dia na nossa sociedade, ele está muito depravado. O prazer, irmão, virou sinônimo de pecado. O prazer pode ser o que você tem desejo. Sabe o que acontece? Existem remédios hoje que afetam o seu psicológico, sabia? Sabia que existem remédios que te dão mais concentração? Sabia que existem remédios que te dão mais foco naquilo que você está fazendo? Porque ele libera substância em seu corpo, substância do nosso próprio corpo, que a gente não produz, ele libera para te ajudar a realizar alguma tarefa. Existem remédios como a Ritalina, essa Ritalina ela te ajuda a focar. Pessoas que têm déficit de atenção, tomam a Ritalina e produzem dentro dela o senso de prazer, aquela satisfação, e ela consegue focar naquilo, consegue focar no que ela precisa fazer. E na nossa sociedade hoje em dia, com todos esses remédios, com todas essas coisas, a gente tem perdido de vista que o prazer do Senhor, irmão, ele não pode vir derivado de um remédio. O prazer do Senhor, ele não pode ser resolvido, o prazer na lei de Deus, ele não pode ser resolvido com uma pílula que você toma. O prazer do Senhor é algo que deve brotar em nós através de um novo nascimento. E aí, às vezes, a gente está se atentando ao verso 1, Bruno. Eu não sigo o conselho dos perversos, dos ímpios, de quem não serve a Deus. Eu não me detenho no caminho dos pecadores, ou seja, eu não caminho com eles, eu não ando com eles. E eu não me ajunto com zombadores, com pessoas que zombam da palavra e com pecadores. Mas você está tendo prazer na lei do Senhor? Ou você está só seguindo isso aqui? Ou você está achando que é só não fazer isso aqui que está tudo certo? Irmão, deixa eu te falar. O contrário disso aqui é ter prazer em Deus.
O contrário de não se assentar, na verdade, não é que a pessoa não se assenta para alcançar algo. Esse varão, essa pessoa, essa mulher ou homem que está sendo citado no Salmo 1, na verdade, ele não se assenta com essas pessoas porque ele tem prazer na lei do Senhor. E não porque ele quer pagar de santo. E não porque ele quer parecer melhor que os outros. E não porque ele acha que ele é superior àqueles que não conheceram a palavra. É pelo simples fato de ele ser o contrário, ele ser o oposto. Ele é o oposto daquilo que a sua fé diz. Ou daquilo que sua fé não diz. Ou seja, fazer isso aqui, irmão, sem ter em vista o verso 2, não faz sentido algum. Não se assentar com escarnecedores, mas também não ter a palavra de Deus como um prazer absoluto na sua vida, não faz sentido. Porque o versículo 1, ele é completado pelo 2. E a Bíblia ela é muito sobre contexto, a gente precisa analisar o contexto, a gente precisa ler o todo. E não usar a palavra do Senhor da forma como a gente quer, como está bem descrito na epístola de Judas. Que alguns indivíduos perversos, eles se infiltram no meio da igreja, se infiltravam no passado e se infiltram no presente, para usar a palavra para o seu bel prazer. E a gente não pode usar a palavra para o nosso próprio prazer. A palavra ela pode te confortar, a palavra do Senhor ela pode confirmar coisas ao seu coração. A palavra de Deus ela pode confortar o seu coração, mas quando ela te confrontar, irmão, não tenta combatê-la usando para o seu próprio prazer. Amém ou não amém? E nessa sociedade hoje ficou muito fácil a gente resolver o nosso problema de falta de prazer. Você quer focar mais? Você quer ter mais prazer naquilo que você está fazendo? O que você faz? Você toma um remédio. E aí você tem foco. Isso virou um atalho, irmão. Isso virou um atalho. E aí a gente se torna uma sociedade cada vez mais imediatista, cada vez menos profunda, que não busca se aprofundar nas coisas de Deus e nem nas nossas próprias coisas. Porque basta tomar um remédio, tomar um remédio de distância da minha satisfação total. Coisa que nós deveríamos produzir, que hoje nós não produzimos, por causa do nosso senso de imediatismo. E esse senso de imediatismo vai tirar muita gente do céu, irmão. Porque as pessoas, elas caminham muito mais pelo que elas sentem do que pelo que elas acreditam. Então, posso te dar um exemplo? Suponhamos que você esteja aqui na igreja. E a palavra, às vezes, ela vem tranquila. Ou você vem na frente para receber uma oração e não cai na unção. E você começa a medir o nível que a igreja é usada por Deus, ou o nível que o pastor é usado por Deus, ou o nível que você tem de intimidade com Deus, baseado em algo que você sente. Isso é um naufrágio da fé para você, meu querido. Deus vai te frustrar quando você acreditar que só está baseado no que você sente. Deixa eu falar, irmão, o evangelho ele é uma cultura, ele é um estilo de vida. Ele não é somente um mix de sentimentos gostosos no seu coração. Às vezes o evangelho vai doer, às vezes não vai ter prazer nenhum. Ou você acha que Paulo, quando foi decapitado, ele estava sorrindo e feliz? Ou você acha que quando Jesus foi preso, foi esmurrado, foi cuspido, foi traído, ele estava sorrindo lá, felizão? Meu irmão, Jesus estava numa dor tão grande que antes de ser preso ele suou sangue. Isso é aflição na pele. Sim, é possível que você seja um crente e sofra. Sim, é possível que você seja um crente e você comece a seguir sua fé e cumprir seus princípios e cumprir os mandamentos e não ver nada acontecendo e não sentir nada. Porque a aprovação no nosso corpo físico, ela machuca. A aprovação, ela produz experiência, mas enquanto ela está produzindo a experiência e a maturidade, ela produz dor. Ela produz dor. Mas na nossa sociedade, irmão, para a dor tem um calmante. Para a nossa sociedade, uma ansiedade tem uma solução simples, que é uma pílula desse tamanho, que produz algo que o seu corpo tem capacidade de produzir. E aqui eu não estou falando de problemas biológicos, como existem pessoas que têm depressão
não de tristeza, mas uma depressão biológica, uma depressão de falta de produção de enzimas, falta de produção enfim, o corpo dela não produz aquilo, e ela precisa tomar um remédio para aquilo. Não estou falando daí. Eu estou falando que a gente está ficando tão acomodado com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente quer sentir, que a gente muitas vezes se esquece, irmão, que o evangelho nem sempre vai ser sobre sentir, vai ser sobre acreditar. E o quanto você acredita a ponto de passar por cima do seu sentimento, o quanto que você acredita a ponto de você passar por cima da sua dor, para fazer ser cumprido o mandamento do Senhor na sua vida. O quanto você está disposto a se arriscar, o quanto que você está disposto a forçar uma dor, só para cumprir um princípio. Hoje a gente vê pessoas trocando os princípios de Deus pelos princípios do mundo de forma muito fácil. Quantos casos, irmão, de pastores que tinham uma vida maravilhosa com Deus, que eram casados, tinham a sua esposa, os seus filhos, e esse pastor, ele por amar mais o mundo do que o Senhor, ele se separa da sua esposa e ele casa com uma mulher mais nova, e ele começa a viver uma vida diferente da que ele vivia com a esposa dele, mas ele começa a basear naquilo que ele sente, no prazer que ele sente no corpo físico, e ele não está nem aí para a esposa, para os filhos e para Deus. E aí o que ele faz? Vários exemplos. O que ele faz? Ele pega a palavra do Senhor e tenta achar justificativas para a sua atitude na palavra. Irmão, isso é ridículo. Deixa eu te falar, irmão, você está errando, você está no pecado. Deixa eu te falar, assume. Porque o Senhor, Ele trabalha em cima do arrependimento e do reconhecimento, mas jamais do engano. Deus não quer que você pegue a Bíblia e mude ela para tentar concordar com a sua prática. Você está errado, assume que está errado. Você não quer conserto? Fala, eu não quero conserto, eu estou errado e eu vou continuar errado. É mais bonito do que você pegar a palavra do Senhor, que é santa, e usar para o seu bel prazer, porque você não quer abrir mão de um pecado. Nisso consiste a nossa sociedade, e inclusive a sociedade da igreja. Irmão, se você não está vendo notícias aí do mundo gospel, do mundo da igreja, eu sugiro que você veja que existem atrocidades também no meio da igreja, que existem situações que você fala, não é possível isso aqui. Mas por que a gente tem esse senso de justiça que não é possível? Porque nós deveríamos ser diferentes. Porque eu e você, irmão, nós não deveríamos nos atentar aos prazeres desse mundo. Nós não deveríamos ouvir falar daquilo que o mundo fala que é bom e seguir aquilo. Não, a gente tinha que ser diferente. Você tem que ser diferente. Por quê? Porque você tem acesso à palavra. Você tem que ser diferente, porque, Rickson, o que eu tenho de especial, irmão? Você tem a revelação de quem Deus é. Antes, Moisés, irmão, Moisés não sabia quem Jesus era. Ele tinha um mero vislumbre daquilo que viria a ser o Messias que salvaria Israel. Abraão, muito menos. Adão, irmão, Adão sabia que existiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele não sabia quem era, quando era, que dia que ia aparecer, como que ia aparecer. A revelação ela veio vindo para você e para mim de forma gradativa. Os discípulos tinham um nível de revelação, porque eles só haviam em mãos o Antigo Testamento e a presença física de Jesus. Mas nós, além da lei, do Velho Testamento, dos escritos dos profetas, nós ainda temos o Novo Testamento, que foi escrito aproximadamente a partir de 50 anos depois que Cristo veio à Terra. Olha o nível de revelação que eu e você temos, irmão. E parece que a gente não consegue entender, mesmo tendo a maior revelação da história da igreja sobre quem Deus é. Eu e você temos. E mesmo assim, a gente olha para a revelação de Deus e a gente fala, eu não quero isso, eu quero sim os prazeres do mundo. Eu quero me dobrar sim ao estilo de vida que não é o cristão. Irmão, deixa eu te falar, está tudo bem, só não usa a Bíblia para justificar os seus atos. Porque toda vez que você fizer isso, você estará mudando a palavra, irmão, e Deus não quer isso, amém?
Não vamos usar a Bíblia para falar dos nossos pecados, para justificar aquilo que a gente faz de errado, mas que a gente use a Bíblia para que Deus nos justifique, porque Ele é o nosso advogado. Mas voltando a falar do nosso prazer, o prazer, irmão, na lei do Senhor, o prazer de meditar, não é somente a meditação aqui, essa palavra meditar, não é somente você pegar e ler a Bíblia, mas você esconder a Bíblia. Salmo 119, 11 vai falar: escondi a tua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti. Mas você só esconde no seu coração aquilo que você tem prazer. A Bíblia vai falar também em Provérbios que guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas não é um coração físico, é um coração na sua parte imaterial, na sua alma. É aquilo que você deseja. E Deus te manda guardar o seu coração. Percebe que tudo vai estar ligado, irmão, com o prazer. O coração, a gente deve guardar a palavra do Senhor no nosso coração, por quê? Porque eu posso ter desejos pecaminosos que fluem do meu coração, daquilo que eu quero, daquilo que eu cobiço, daquilo que eu tenho prazer. E se a palavra do Senhor estiver em meu coração, eu não vou pecar contra Deus. Porque toda vez que o pecado bater à minha porta, eu vou abrir a porta e entregar a Bíblia para o meu pecado. Vou falar: olha, sai fora daqui, porque o que a minha Bíblia diz é isso. Quando eu falo sobre o nível de revelação que nós temos, é porque a gente pode usar a palavra do Senhor, através dos escritos dos profetas e do Antigo Testamento lá, da Torá, e o Novo Testamento, para combater o pecado. Combater o prazer carnal. Deus quer isso de você, meu irmão. Deus espera isso de você. E Ele te deu autoridade, a mesma autoridade que havia sobre os discípulos, para pregar a palavra e se posicionar também. Porque de nada adianta a gente conhecer a palavra, a gente expulsar demônio, a gente pregar, a gente curar pessoas, se a gente não tiver o nosso coração regenerado com prazer na palavra do Senhor, escondendo essa palavra em meu coração. Por quê? No momento em que o seu prazer mundano bater à porta, você tem escondido a palavra do Senhor dentro de você. E aí, irmão, por vezes a gente pode ser tentado sim a negociar os nossos princípios, principalmente baseado no que está escrito em 1 Pedro 5,7. Vamos lá junto. A Bíblia vai nos convidar, irmão, a entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Quando a gente fala do prazer, irmão, você jamais vai conseguir entregar suas ansiedades, seus problemas, os seus anseios a Deus, se você não tiver prazer em Deus. Porque eu sei que você vai concordar comigo que você não procura um mecânico se você estiver com dor de dente. Da mesma forma que você não vai procurar um dentista se o pneu do seu carro furar. Se você está ansioso, se você está triste, irmão, deixa eu te falar, você pode até tomar um remédio se realmente precisar. Agora, se a sua alma está conturbada com um problema e você não tem problema psicológico nenhum, irmão, não vá para os remédios sem antes ir para o seu quarto, para o secreto, entregar para Deus. Isso aqui, irmão, é uma instrução aos anciãos e aos jovens, aos presbíteros da igreja. E vai começar, olha, no verso 1, só para a gente entender o contexto, verso 1, 1 Pedro 5:1. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo que? Desejo de servir a Deus. Primeiro princípio, volta lá, rapidão, Bruno. Primeiro princípio que Pedro vem estabelecer aqui é o desejo de servir a Deus. Eu não posso servir a Deus, irmão, baseado no que eu vou receber. Eu não posso servir a Deus baseado no que eu vou adquirir nessa terra. Mas eu vou servir a Deus porque eu realmente desejo servir a Deus.
é um prazer, é algo que nasce no seu e no meu coração, meu querido. Você está entendendo ou não? Verso 3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Novamente, você só vai dar bom exemplo se você tiver prazer na lei do Senhor e se ela estiver escondida no seu coração, irmão. É um ciclo. E mesmo sendo um ciclo, a gente ainda consegue colocar uns impedimentos no meio do ciclo. Verso 4. E quando vier o grande pastor, que é Jesus, vocês, os líderes da igreja, vocês que representam o corpo de Deus, receberão uma coroa de glória sem fim. Glória a Deus por isso. Ô Jesus, eu quero. Verso 5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros ou pastores. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo, Deus os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Verso 6. Humilhem-se sob o grande poder de Deus. Irmão, isso aqui não é tarefa fácil não, tá? Isso aqui não é tarefa fácil, isso aqui é todo dia. Não é só quando você quer, não. Não é só quando você quer receber a vitória da sua vida, você vai, jejua, ora, vem na igreja todo dia, chega aqui na frente, ajoelha e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui é todo dia. A humilhação, ela é uma fala a Deus, Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu estou aflito. Eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa ansiedade, eu estou sofrendo com isso aqui, mas eu vou me humilhar. Eu vou esperar. Porque no tempo certo, Deus vai te exaltar. Simples, não é simples? Você entendeu ou não entendeu? Se entendeu, diga amém de novo. Que bom que vocês não falaram amém de novo. Achei que ia repetir amém de novo, mas tá bom. No tempo certo, irmão, no tempo certo eu já predizo o que vai ser dito no próximo versículo. No tempo certo, por quê? Porque no tempo certo, irmão, não é no seu tempo. E aqui entra a questão da ansiedade. Aqui entra a questão de ter prazer em Deus, de saber esperar em Deus, de saber se humilhar para Deus. Porque no tempo certo, Ele exaltará. Irmão, talvez o tempo certo não seja nessa terra, tá bom? Talvez você não alcance aquilo que você quer nessa terra. Desde que você se mantenha firme com o Senhor, existe uma promessa que não se perde com o tempo e não vai se perder se alguém chegar. Existe uma promessa de que aqueles que permanecerem, forem fiéis até o fim, nascerem de novo, forem regenerados pelo Senhor, esses receberão do Senhor a salvação. E a salvação ela não se perde. Então, no tempo certo, a coisa certa será dada a vocês como forma de exaltação. Mas isso só ocorrerá para aqueles que têm prazer no Senhor. Isso só ocorrerá naqueles que têm prazer em esperar no Senhor. Isso só ocorrerá naqueles que realmente lançam sobre Deus todos os seus anseios, todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todos os seus desejos. Somente quem lança isso sobre o Senhor recebe a exaltação no tempo certo. Você crê ou não crê, irmão? Verso 7, lancem sobre Deus, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Irmão, deixa eu te falar, o calmante não é a resolução para os seus problemas. Guardem isso, às vezes você precisa de um calmante para dormir, irmão, eu não te julgo. Mas se for para resolver problemas no dia a dia que você precisa levantar e encarar como um filho de Deus, deixa eu te falar, existem tempestades que o seu calmante não vai resolver. Existem desertos, irmão, que você só vai passar se andar. Existem tribulações e tempestades que você só vai passar se você remar. Existem momentos na sua vida que você só vai conseguir passar por ele, irmão, não vai ser tomando remédio. Não vai ser tentando se acalmar através de
conselhos de amigos. Não, vai ser no tempo de esperar no Senhor. Porque Ele quer que você entregue aquilo que você anseia, as suas ansiedades, sobre Ele. Ele não quer, irmão, que você se perca nesse momento de entrega a Ele. Por quê? Olha o que vai falar no verso 8. Estejam atentos, isso está no mesmo contexto, tá? Não, é no 8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, que é quem? O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. É o mesmo contexto, meu querido, de entregar sua ansiedade aos pés do Senhor. É o mesmo contexto de cuidado com Satanás. Porque o diabo, irmão, ele te faz pegar atalhos. O diabo, ele te força ao erro, ele te induz ao erro, ele te distrai. Por isso que Pedro está orientando a igreja para ficar atento. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, que é Satanás. Nossa guerra não é contra carne, contra sangue, é contra principados e potestades. O diabo, ele anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Isso, irmão, acontece com aquelas pessoas que não estão atentas ao quê? Ao entregue a sua ansiedade aos pés do Senhor. Irmão, Jesus quer chamar sua atenção para que você tenha prazer nele, para que você entenda que o prazer no mundo não vale a pena. Esses remédios que as pessoas tomam geralmente, a fim de adquirir mais foco, ou de conseguir focar numa situação melhor, ou de conseguir trabalhar melhor, deixa eu te falar, eles produzem uma substância que existe em mim e você chamada dopamina. Alguém conhece dopamina? Quantos estudaram isso já? Dopamina, irmão, é o seu senso de prazer, é o seu senso de satisfação. Quando você toma esse remédio, ele automaticamente produz para você um senso de satisfação. Só que quando buscamos isso em um remédio e não no Senhor Jesus, a gente não está atento, porque a gente não vai se ligar que as nossas ansiedades, os nossos problemas têm que ser depositados aos pés do Senhor. Minha esperança não está no remédio, apesar do remédio ajudar quem precisa realmente. Mas a nossa esperança não pode estar no remédio, a nossa esperança, o nosso prazer, ele não pode estar numa pílula, mas sim no Senhor. Como o Salmo 1 diz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta com reis escarnecedores, antes, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei. Irmão, prazer na lei não é uma vida do seu espírito, irmão, você é carne. O prazer que Deus quer que você tenha por Ele, irmão, é na sua carne. É um desejo do Rickson. É um desejo do pastor Carlos. O pastor Carlos não só anseia pela presença do Senhor no espiritual, mas a sua carne clama por Jesus. O seu coração, a sua alma, a sua mente clama por Jesus. Irmão, aqueles que têm um prazer no Senhor, libera dopamina quando está querendo falar com Ele. Aqueles que têm prazer no Senhor, quando lê a palavra, vai liberando dopamina, vai saindo aquilo no seu corpo, você vai falando, meu Deus, que satisfação, que vontade. Jesus, eu quero mais, eu tenho fome. A fome, irmão, é esse desejo, é isso que acontece em nós, quimicamente. Você pode fazer, irmão, lá, não sei como é que faz para detectar esse negócio no corpo, não. Mas quem tem prazer no Senhor, deixa essa pessoa sentar, ler a palavra, se deliciar na palavra, aprofundar na palavra e mede o nível de dopamina no sangue dele. Está lá nas alturas, irmão, porque ele está totalmente satisfeito com o Senhor. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de estímulos externos, porque dentro dele já está sendo produzido fogo através de uma substância. Isso é explicado. A fome que você tem por Deus ou não, ela é explicada na quantidade de dopamina que você vai liberar quando você estiver tendo contato com o que é santo. Quando você estiver tendo relacionamento com aquilo que é maior que você.
Então o que esses remédios fazem, irmão? Nada além de promover para você um senso de prazer que não existe, porque você está fazendo a mesma coisa e tendo um prazer, como se você estivesse fazendo algo totalmente diferente. Da mesma forma, um calmante, ele te traz a calma no corpo físico, sem resolver o seu problema. O seu problema continua lá, irmão, e quando o efeito do calmante passar, o seu problema vai continuar lá, e você vai voltar a ficar ansioso e ansiosa. O que eu devo fazer então, Rickson? 1 Pedro 5,7. Entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês e isso é suficiente. Jesus, eu tenho satisfação no Senhor ao ponto de entregar a Ti todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor cuidar de mim é suficiente. O problema da nossa sociedade, irmão, é não encontrar suficiência em Cristo. O problema da nossa sociedade é não encontrar em Jesus a resolução para todos os seus problemas. E Jesus é a resolução para todos os nossos problemas, irmão. Porque se a gente está triste, Ele é a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente está fraco, é só fazer Ele feliz, que Ele nos deixa forte. Se estamos afundando, irmão, Ele vem sobre as águas e nos puxa. Se há um vento muito forte, uma tempestade muito forte, Ele chega, acalma a tempestade. Se estamos no deserto, Ele é a nuvem da glória que nos acompanha e não nos deixa queimar e desidratar no calor do deserto. E se estamos no deserto, no frio, Ele é a coluna de fogo que nos guia para não deixar a gente congelar. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Se existe uma doença, Ele é a cura. Se existe um demônio, Ele é aquele que expulsa o demônio. Se existe um fardo, irmão, Ele é aquele que vira para você e fala: tomai sobre mim, sobre si, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se existe uma ansiedade, Ele é aquele que toma as suas ansiedades e cuida de vocês. Então todos os seus problemas, eles se resolvem, não porque aquilo que você acha que vai resolver o seu problema, vai resolver. Vamos supor, eu tenho uma quantidade de dinheiro hoje. Eu acredito que se eu alcançar 10 vezes mais o meu capital, eu vou resolver todos os meus problemas financeiros. Mas isso é mentira. O que vai resolver os meus problemas, irmão, é o Senhor. Às vezes a gente acha que, olha, deixa eu alcançar 10 vezes mais o meu patrimônio, que eu vou resolver todos os meus problemas. Mas na verdade, irmão, confiar em Deus não é crer que Ele vai me dar os 10 vezes mais meu patrimônio. Confiar em Deus é crer que o que Ele fizer, irmão, está bem feito e é o que precisa ser feito. Você crê nisso? Diga amém. Crer em Deus, confiar em Deus, descansar em Deus, entregar a Deus as nossas ansiedades, não é achar que Deus vai fazer o que eu quero acontecer, mas Ele vai fazer exatamente o que Ele quer, e você tem que ficar satisfeito com aquilo que Ele fizer. Você ainda está feliz? É interessante pensar isso, não é? Quando a gente pensa isso, não dá para se frustrar. O que mais faz pessoas desistirem da igreja, irmão, é a frustração. Porque elas entram na igreja sob um pretexto de primeiro amor. Elas entram na igreja com um fogo muito grande queimando dentro do seu coração. E no momento que o Senhor começa a amadurecer esse relacionamento, no momento, e eu vi isso numa entrevista esses dias, que o entrevistador falou que ele tinha 2 filhos. E um filho tinha 2 anos e o outro tinha 7 ou 6. O filho de 6 anos já vai no banheiro sozinho. O filho de 6 anos já se alimenta sozinho. Se estiver com fome, fala: estou com fome. O filho de 6 anos toma água sozinho. O filho de 6 anos, se está com sede, fala: pai, pega um copo d'água para mim, porque eu sei pedir. Agora, o cuidado dele com o filho mais novo dele é totalmente diferente. Ele cuida desse filho mais novo, olhando: meu Deus, tem que dar água para esse menino. Meu Deus, ele dá uma atenção muito grande para esse menino mais novo, porque ele não sabe pedir ainda. E a grande chave está aí. Às vezes a gente começa a caminhar com Deus, e quando a gente tem um ano de caminhada, Deus se revela para nós, Ele dá muita coisa para nós, Ele derrama unção sobre nós. Só que à medida da nossa caminhada, essas coisas, Deus vai se revelando de forma diferente a nós. E a gente quer viver como se tivéssemos 1 ano de convertido e 2 anos de convertido. Isso trouxe uma reflexão para mim, porque ele falou: olha, para o meu filho de 7 anos eu dou uma atenção, eu tenho um relacionamento com ele.
Com o meu filho de 2 anos, eu tenho um relacionamento diferente. Irmão, com Deus vai ser a mesma coisa. É interessante pensar sobre esse descansar no Senhor, porque quanto mais tempo de convertido, de relacionamento com Jesus você tiver, Deus vai conversar, vai se manifestar a você de uma forma. Mas, aquele mais novo na fé, talvez ele receba uma atenção especial do Senhor por ele estar um bebê ainda. Mas você, que já é maduro na fé, irmão, deixa eu te falar, para de clamar por algo que Deus já te cuidou e você já está mais velho, você já consegue entender algumas coisas. O nosso problema é querer regredir na fé. E aí, quando a gente chega nesse estágio de termos 7 anos de idade, vou usar o mesmo exemplo para você entender. Quando a gente chega no estágio de maturidade, onde a gente já conhece as coisas de Deus, onde Deus já se manifestou, já se fez conhecido por nós, a gente chega nesse estágio e Deus não se revela mais da mesma forma que Ele revelava, a gente começa a se frustrar com Deus. Deus, por que o Senhor não está fazendo isso mais comigo? Deus, por que o Senhor não está me dando isso mais? Aí Deus vai olhar para você e falar, meu filho, eu tenho outra coisa para te dar, mas você está querendo aquilo que é muito primário, e você já passou por ali. O nosso problema é querer viver em um constante estado de imaturidade, irmão. E Paulo, ele vai falar sobre isso lá na carta aos Coríntios, porque ele fala, eu queria estar dando a vocês um alimento mais sólido, eu queria que vocês se alimentassem de algo mais forte, mas vocês ainda são bebês na fé, eu tenho que entregar a vocês aquilo que é básico. Irmão, pregação sobre mudança de princípios, sobre seguir mandamento, isso é o leite materno, isso é o básico. O que Deus quer para mim e para você, que já é mais tempo caminhando aí na fé, é um alimento muito mais sólido, é uma revelação ainda mais profunda de quem Ele é. Irmão, se aprofundar em Deus, muitas vezes, não é falar em 1000 línguas estranhas, às vezes é você dobrar o seu joelho, abrir a sua Bíblia, e Deus vai falar com você na sua Bíblia. Às vezes não é você vir na igreja, irmão, e cair na unção 300.000 vezes. Talvez isso não resolva a sua vida. Mas o que resolve é a experiência profunda de ter prazer na lei do Senhor. Então, irmão, você passou, eu passei por essa fase. Em 2016, desde o início do ano, em abril, aproximadamente abril, maio, eu comecei a ter experiências com Deus sobrenaturais. Eu comecei a ter experiência aqui na igreja, eu comecei a cair na unção, receber a unção do Senhor. Irmão, pode ser que Deus no próximo culto me chame aqui na frente e derrame algo sobre mim. Mas se eu estivesse focado naquilo que eu era há 6 anos atrás, irmão, hoje eu estaria extremamente frustrado. Porque eu não me lembro a última vez que eu vim na igreja, recebi uma oração e caí. Isso pode acontecer no próximo culto, vocês entenderam, né? Mas não é algo que eu busco, por quê? Porque eu já entendi que aquele tempo Deus me entregou o que eu precisava para aquele tempo. E agora Deus está me entregando outra coisa que eu preciso para esse tempo. Discernir as estações, os tempos, irmão, faz parte da sua caminhada com Deus. Você precisa saber o que Deus quer de você agora. E nós precisamos descansar no Senhor e saber que Ele é suficiente. Você mudou a sua fé? Deus mudou? A Bíblia mudou, a sua Bíblia atualizou? Aconteceu alguma coisa com a sua Bíblia? Ela mudou as promessas que ela tem? Não. Então não tem motivo para você mudar, irmão. Você não está sentindo nada? Eu não estou sentindo nada, eu não vou ninguém me chama na frente, eu não caio, não sou. Deixa eu te falar, irmão. A Bíblia mudou, Jesus mudou? Não. Então fica tranquilo, meu querido. Se você continua o mesmo, continue o mesmo. Às vezes Deus está só querendo te dar mais experiência, e você está aí tentando buscar coisas que você já recebeu. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Fez sentido para você? Sim. Glória a Jesus. Ele é suficiente. E a nossa atenção, olha bem, no verso 9. Permaneçam firmes contra o diabo, sejam fortes na fé. Está falando de maturidade, que está falando de um nível mais profundo de intimidade com Deus, que está falando um nível de onde eu conheço a Deus e eu sei o que Ele faz é bom. Eu não preciso ficar me prendendo a experiências externas, porque eu já sofri uma experiência interna que me regenerou e restaurou meu coração, que é a obra de salvação que Deus aplica em mim e em você. Irmão, quando existe poder interno, você não precisa ficar buscando poder externo, porque dentro de você já habita o poder de Deus. Você crê nisso? E é claro que Deus pode
tentar derramar algo mais sobre você, e talvez ele faça isso. Mas se você já recebeu o poder do Senhor Jesus, irmão, seja forte na fé. A unção, ela vem com um objetivo. Cair na unção, receber algo do Senhor, ele vem com um objetivo. Deus quer te fortalecer. Ele quer que você encontre suficiência, irmão. E o problema desses remédios, para mim, é que a gente acaba não encontrando a suficiência em Cristo, e a gente apela para algo totalmente artificial, que produz aquilo que Cristo deveria produzir em nós. Sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmão, sempre que você estiver sofrendo pelo nome de Jesus, lembre-se, você não está sozinho. Sempre que as pessoas não quiserem andar com você, ou não quiserem se relacionar com você por causa do nome de Jesus, você não está sozinho. Seus irmãos em Cristo, por todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Verso 10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de quem? De Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Irmão, a tempestade que te faz olhar para trás, o deserto que te faz questionar a Deus, a provação que te faz falar, Deus, eu não consigo fazer isso, ela está te impedindo de alcançar o que está descrito em 1 Pedro 5,10. Deus vai tomar 4 atitudes ao nosso respeito, irmão. Ele primeiro vai nos restaurar, ou seja, toda a dor, tudo aquilo que a gente sofreu em vida, Ele vai restaurar. Em segundo lugar, Ele vai nos sustentar. Em terceiro, Ele vai nos fortalecer, e depois nos colocará sobre um firme alicerce. Mas você percebe que existe um contexto, tudo na Bíblia exige a interpretação do contexto. O que Deus quer? Deus quer te falar que você vai atingir essas coisas, mas não adianta eu chegar para você e apresentar esse versículo e você se entrar em estado de êxtase, de alegria. Uau! Deus vai me colocar sobre um firme alicerce. Uau! Deus vai me restaurar. Irmão, isso vai acontecer desde que você cumpra o princípio. Por isso que na última pregação eu falei, eu não sei se foi no sábado ou se foi no domingo, que eu comecei a ler a Bíblia, irmão, não para entender a história que a Bíblia conta, mas para entender o princípio que ela passa. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler a palavra do Senhor, não para tentar questionar os atos de Deus, ou para saber se Deus agiu com ira, ou se Deus agiu com violência, ou se Deus passou do ponto, ou se Deus agiu com amor. Eu comecei a ler a Bíblia para entender como que funciona a mente e o coração do Senhor. Eu sei que Deus é bom, então eu sei que tudo que Ele faz, naturalmente, consequentemente, é bom. Eu não começo a buscar a minha opinião, falar assim, Deus agiu dessa forma, eu acho que Deus agiu errado. Eu não posso colocar a minha opinião naquilo que Deus fez, irmão. Porque isso aqui não é um livro de julgamento, isso aqui é um livro que demonstra o caráter de Deus. Amém ou não amém? E por conseguir entender isso, e por conseguir estudar a palavra e buscar entender a palavra dessa forma, eu entendi que o que Deus quer passar para mim e para você, irmão, não são histórias para você se embasar na sua, são princípios para você trazer para a sua vida. Não adianta você pegar um versículo bíblico e falar, nossa, isso aqui sou eu. Pega Jó e você começa a se comparar com Jó, irmão. Em Jó tem um princípio que Deus quer passar. Em 1 Pedro, Deus quer passar um outro princípio. Não adianta você pegar a Bíblia, irmão, tentar aplicar lá na sua vida, achando que aquilo que aquelas pessoas estão passando é a sua vida. Você pode passar pelo que elas passaram, mas aquilo não é a sua vida. Mas ali Deus quer passar um princípio para mim e para você. E qual o princípio aqui? Olha, Deus vai restaurar vocês, Deus vai sustentar vocês, Ele vai fortalecer vocês, Ele vai colocar vocês sobre um firme alicerce. Mas espera aí, qual que é o contexto? Qual que é o ponto principal? O que Deus quer falar comigo? Deus quer falar comigo que
que Ele, em toda a sua graça, nos chamou para participar de sua glória eterna por meio de quem? De Cristo. Então, calma aí. Se é por meio de Cristo, não tem como participar da glória eterna de Deus se não for através de Cristo. Se é por meio de Jesus, não tem como eu virar para você e só te entregar uma promessa sem te falar o princípio a ser cumprido. Porque, irmão, se há quebra de princípio, não tem como atingir a promessa. Moisés, a promessa era que ele entraria com o povo na terra prometida, mas ele quebrou um princípio. Ele viu que existia, mas ele não entrou. A quebra de princípios custa o cumprimento da promessa. Então, nós não podemos ler a Bíblia mais para tentar adequar a Bíblia à nossa vida, naquilo que a gente quer. Então a gente pega só versículos de prosperidade e aplica, mas na hora de amar o próximo a gente não está nem aí. Irmão, deixa eu te falar, a Bíblia ela é cumprida por completo. Deus estabelece princípios para ser cumpridos por completo. Deus não tem o mínimo interesse que você só cumpra um princípio da prosperidade, que você cumpra aquilo que está escrito em Provérbios para ser rico e se torne rico, sem que você cumpra o que está escrito nos demais livros da palavra dele. Deus não quer que você encontre, vou mudar o que eu estou falando, eu vou seguir para o Salmo 1 de novo. Deus não quer somente que você não ande com pecadores, não ande na roda de escarnecedores, não. Ele não quer que você se junta na roda dos zombadores, ele não quer só isso. Ele quer o verso 2 também, que é o quê? Prazer na lei dele. Tem gente que não se assenta com os zombadores, com escarnecedores, mas também não tem prazer na lei de Deus. E adiantou de quê? O que adianta? Fala para mim. De novo, o contexto, o que Deus está falando para nós, o que Deus quer mostrar para mim, para você, irmão. Isso é importante. Isso vai te dar um novo posicionamento diante dele. Aquilo que você pensou que era a sua terra seca, você vai ver que na verdade é uma terra extremamente produtiva. Aquilo que você pensou que era o seu pior deserto, irmão, Deus está te falando, calma aí, que isso não é um deserto, não. Isso é um vale de ossos secos, eu vou reviver tudo, fica tranquilo. Na verdade, o seu deserto, não. O povo de Deus que estava saindo do Egito, que saiu do Egito, eles não entenderam. Eles não entenderam que o deserto não era um deserto, o deserto era um caminho. O deserto, irmão, ele não era só um estado, o deserto era uma passagem. E o povo, por não entender o deserto como uma simples passagem, como um simples local que eles só estavam transitando, eles murmuraram e não entraram na terra. Qual era o objetivo de Deus, irmão? Levar o povo para a terra. Eles reclamaram do caminho. Irmão, o que tem acontecido no mundo hoje? A gente quer a terra prometida, mas a gente rejeita o caminho que é Jesus. A gente quer Jesus, para onde o Senhor for eu vou. Aí Jesus fala, então bora. Aí você fala, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Deixa eu resolver umas pendências aqui. Deixa eu fazer 30 anos. Deixa eu fazer 35. Deixa eu fazer 40. Deixa eu fazer 50. Deixa eu fazer 70, que eu vou estar prontinho. Os tempos mudam, mas as pessoas continuam agindo da mesma forma para com Deus. Deus deu um caminho que implicava em passar por um deserto, mas aquele era o caminho. Deus te deu um caminho, e esse caminho tem espinhos, e esse caminho tem pedras, e esse caminho tem cruz. Mas se você perseverar, irmão, deixa eu te falar, você vai atingir aquilo que realmente Deus quer que você atinja. O caminho é uma passagem. O que importa é o que vai acontecer quando você chegar no final desse caminho. Está comigo? Diga amém. Você crê nessa promessa? Eu creio e escolho descansar, irmão. Por isso que nós devemos buscar ter prazer em Deus. Porque eu não posso condicionar as minhas circunstâncias, aquilo que acontece na minha vida, com o que Deus quer para mim.
Se estou passando pelo deserto, eu não posso falar que Deus não me ama e quer que eu sofra. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu não posso chegar a falar que Deus quer que eu passe por uma dificuldade. Não, irmão, Deus quer que você passe através da dificuldade. A dificuldade está no seu caminho para uma promessa maior. O seu problema, irmão, ele está no caminho para a solução. A solução está aqui, você está aqui, o seu problema é o caminho. Não dá, irmão, para a gente continuar questionando a Deus e aquilo que Ele faz depois de não sei quantos 1000 anos. Moisés saiu do Egito quando, gente? Quando que foi, pastor? O senhor se lembra quantos anos antes de Cristo Moisés saiu do Egito? Eu imagino que foi muito tempo. Foi muito tempo, gente. E desde aquele tempo o povo já reclamava do caminho. E novamente, a gente quer tudo fácil, quer tudo na moleza. O pessoal acha que o evangelho é só riqueza, prosperidade, bênção e cura e poder e etc, etc, etc. Mas deixa eu te falar, irmão, às vezes tem as dores também. Jesus abriu mão, irmão, de se revoltar e de virar a sua espada contra aqueles que foram buscá-lo, para que por 3 dias ele pudesse ficar como que quem perdeu uma batalha. Ele preferiu abrir mão, irmão, o caminho de Jesus era a cruz. E Jesus sofreu. Mas ele não questionou. Por que Jesus não questiona a cruz, irmão? Porque ele entendeu o propósito da cruz. A cruz era uma passagem. Por que nós estamos desistindo tão fácil? Porque a gente não entende que a nossa dificuldade, o nosso deserto, a nossa tempestade é uma passagem. Os discípulos, irmãos, eles não estavam no meio do mar à toa, eles estavam indo para o outro lado. Então teve uma tempestade gigante. Mas eles estavam remando e indo para o outro lado. Eles tinham um objetivo, irmão. Deus tem um objetivo para você. Mas vai ter um caminho que vai te penar. Vai ter um caminho difícil, mas deixa eu te falar, irmão, persevere no caminho, que você alcança a promessa. Por isso que eu falei sobre o prazer antes. Porque o caminho ele não é prazeroso, o caminho dói. Você tem que sair do Egito, irmão, onde você estava comendo tudo de bom e do melhor lá, de carne, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E novamente, né, o Egito ele foi uma bênção, porque o povo de Deus foi para o Egito por causa de José. O Egito foi uma bênção, mas ele foi só uma fase. Deus não queria mais aquela fase. Existem lugares, irmão, na nossa vida que eles são uma passagem. Existem situações que vão ser usadas para te abençoar, mas às vezes é melhor você largar a corda do que deixar ela estourar na sua mão de volta. Existem momentos, locais na nossa vida que são passagem. E o Egito, ele serviu de bênção para o povo de Deus, impediu que o povo de Deus passasse fome. Entretanto, o povo se apegou tanto ao Egito e Deus falou, não, eu não tenho o Egito para vocês. O Egito é uma fase, é uma estação. Agora está na hora de sair do Egito e ir para outro canto. E nesse processo, irmão, o processo ele é doloroso. Porque o Egito ele dá prazer. Porque o Egito nos deixa na zona de conforto. Ele dá prazer. Mas a nossa palavra, a nossa Bíblia já nos ensinou que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Irmão, nós não teremos prazer no deserto, mas só aqueles que têm prazer extremo na terra prometida conseguem perseverar através do deserto. Por isso que o que Deus quer te mostrar essa noite é, ainda que o seu deserto esteja pesado, ainda que a sua cruz esteja bem pesada, existe um objetivo. Deus tem um objetivo em tudo que Ele faz. Você está passando por isso, irmão, saiba que tem um objetivo, tem um propósito. E você vai atingir o propósito, aí a gente fala, o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo, tem um destino. Ele vai acontecer, irmão, desde que você se posicione, cumprindo seus princípios, irmão, e buscando não ter prazer naquilo que é passageiro. Porque se eu busco prazer no que é passageiro, irmão, no momento que o passageiro passar, eu vou parar de ter prazer.
Então Deus me concede uma bênção e eu tenho prazer naquilo. Mas agora Deus quer transicionar a estação para mim e para você. E aí a gente começa a questionar, Deus, mas estava tão bom. O que eu estava sentindo, Deus, está tão gostoso. Estava tão bom, Deus. Por que acabou? Aí Deus está olhando para você e falando, meu filho, pelo amor de Deus, amadurece. Muda a fita, querido. Troca a faixa do Spotify, vai, muda. Muda a faixa. Chega dessa aí. Eu tenho algo novo. Não se prende ao Egito mais não, irmão. O caminho é doloroso, mas não se prende lá mais não. É melhor sofrer no caminho e alcançar o que Deus quer do que ficar para sempre preso, acomodado no mesmo local. Deus tem algo novo. Está comigo? Diga amém, irmão. Amém. Você crê nisso?